que temos em liberdade de adorar aquele que vive para sempre. A Ele a glória, ao Rei da glória. E que, Senhor, cada vez mais este louvor, essa adoração da tua igreja, ela realmente tenha conexão com o céu, Senhor. Que, Senhor, nós estejamos diante do teu trono, te adorando em espírito e em verdade, porque o Pai procura adoradores que o adoram assim, Senhor. E que como igreja, Senhor, como igreja nós possamos aprender a cada dia mais como te adorar melhor, Senhor, como te adorar mais e como te adorar melhor. Que essa conexão de céus e terra aconteçam nos nossos cultos, seja cada vez mais abundante, a liberdade do teu Espírito seja grande entre nós, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, esse povo que se chama pelo seu nome, se consagre, se prepare, Senhor, para esse tempo de guerra, para esse tempo do fim. Mas é maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. É maior o que está em nós do que o que está no mundo. É maior do que o que está em nós do que o que está no mundo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a magnificação, ao Rei da glória, entronizado entre os louvores do seu povo, entronizado entre os louvores da sua igreja. Esse povo lavado, comprado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a estarmos, Senhor, diante da tua presença com maior intensidade, e sabemos que com isso, Senhor, a tua presença em nós também terá maior intensidade. Nós te agradecemos por te conhecer, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que trouxeram o Evangelho até nós. Te agradecemos por aqueles que investiram em nós, por aqueles que tiveram paciência conosco, por aqueles que oraram por nós, Senhor. Quantos de nós demos muito trabalho para ti, Senhor. Quantos de nós estávamos desgarrados e vivendo uma vida muito profunda no pecado, mas o teu amor nos alcançou, o teu sangue nos alcançou, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos alcançou e nos trouxe vida, nos tirou de um lamaçal de lodo e de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos e colocou um novo canto nos nossos lábios. E é isso que nós cantamos a ti, Senhor, um novo cântico ao Rei da glória. Ensina-nos, Senhor, a te adorar mais e melhor. Ensina-nos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã para aprender um pouco mais da tua palavra, para receber instruções suas, Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco, fala no nosso coração, fala no nosso espírito, Senhor. Trata com a nossa vida, para que a gente saia daqui diferente, para que a gente saia daqui edificado, para que a gente saia daqui, Senhor, cheio do teu Espírito, e possamos viver uma vida abundante nessa terra. Nós te agradecemos, Jesus, e pedimos a tua ministração nos nossos corações neste momento. Fala com a gente, Senhor, fala com a gente. Muda, Senhor, a nossa história. Muda, Senhor, os costumes que nós temos que precisam ser tirados. Remove, Senhor, tudo aquilo que está em nós que o Senhor não quer mais. Aquilo, Senhor, que nós fazemos que não te agrada, que entristece o teu espírito, Senhor, remove de mim, remove de nós, remove da nossa boca, remove, Senhor, da nossa mente, remove do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor não quer, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, remova, 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 remova. Se você puder fazer essa oração, comece a orar, falar com o Senhor. O Espírito de Deus está clamando entre nós.
Diga ao Senhor: Senhor, eu quero que seja removido de mim tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Remove do meu ser, remove do meu ser. Faça essa oração, igreja, faça essa oração, clame ao Senhor por renovo. Oh, Jarabashere Candeira Mayundai, Suriandala, Doro Condebi Ondai, Sherebe Condalabashore Candelamai, and the Lebishi, Shute Kipi Condalabashara Candalai, Show the Cambele, Shu the Cambaya, Matsuri Candalai, Bobo, Shu the Camboro, Shu the Cambalamaya, Jo do, Show the Cambaya Bush, the Becaras. Roro Shikamborobo Shea Bicambalabayonala. Abra as Escrituras em Joel, o livro de Joel, já está ali próximo do Novo Testamento. O Senhor tem colocado no nosso coração algumas coisas para estudarmos juntos. O mês passado foi falado sobre jejum e oração, e nós vamos continuar, porque consagração, que é o tema desse mês, nas EBDs, ele está ligado com a palavra, com oração e com o jejum. Jejum, palavra e oração. Palavra, oração e jejum. Em Joel capítulo 2, o verso 1, tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. O dia do Senhor vem e está perto. O dia do Senhor vem e está perto. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode dizer comigo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O verso 12 ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libações para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação,
Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, dizendo, e diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Chorem os sacerdotes, chorem as autoridades, chorem as autoridades eclesiásticas, clamem diante do Senhor, ó ministros do Senhor, vocês que foram escolhidos, nós que fomos escolhidos por Ele, não porque havia algum mérito em nós, mas Ele olhou para nós, e Ele confiou em nós, e Ele colocou sobre nós ministérios. E Ele diz: chorem na minha presença, se arrependam diante de mim, diz o Senhor. A igreja tem se desviado da presença de Deus. Uma parte da igreja, não toda, mas uma parte da igreja está desviada. Está olhando para o ouro, está olhando para a prata, está olhando para o diamante, está olhando para o dólar, está olhando para o euro, está olhando para Bitcoin. E o Senhor diz: chorem sacerdotes da minha presença, arrependam-se do mal. Outros estão constituindo igrejas para lavar dinheiro. Outros estão constituindo igreja para ficarem famosos, para terem milhares de likes nas redes sociais. Muitos que o Senhor investiu talentos, que o Senhor investiu unção, que o Senhor investiu do seu poder e da manifestação da sua glória, estão vendendo por muitos milhares de dólares ou reais. Homens famosos, pastores famosos, cantores famosos, eles cobram muito dinheiro para fazer uma apresentação. Chorem, ministros, diante do altar de Deus, e se arrependam desse mal. Muitos estão com as igrejas enfiadas na política, estão com os narizes na sujeira da política, estão manchando o nome de Cristo no meio político. E o Senhor diz nessa manhã para a igreja brasileira: chorem diante da presença do Rei da Glória, chorem, ministros, diante do altar de Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da igreja. Oh igreja, eu não consigo pregar. A igreja, levanta, vamos começar a clamar pela igreja brasileira. Eu já dei alguns motivos aqui, mas você conhece outros. Levanta um clamor pela igreja brasileira agora, com toda a sua força. Levanta a sua voz e começa a clamar: ministros de Deus, que o Senhor tem trazido aqui para cultuar o nome dele. Oh igreja, começa a clamar o nome do Rei da Glória. Ele é o Santo de Israel, Ele é o Santo, Ele é o majestoso, Ele é o magnífico. E a igreja tem que ser pura, a igreja tem que ser santa, a igreja tem que ser gloriosa. Jesus, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia do seu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do seu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Quantos erros, Senhor, nós cometemos.
Pastores dessa comunidade, pastores, venham para frente. Vamos nos ajoelhar aqui diante deste palco. Vamos nos ajoelhar aqui. E agora nós vamos clamar pela igreja do Parque América. Pastores da igreja local, venham. Pastores da igreja local, venham. Em nome de Jesus Cristo, vamos clamar pela igreja do Parque América. Oh, igreja, continue orando, continue clamando. Senhor, nós estamos diante do seu altar, Senhor, para te pedir perdão, Senhor. Tudo aquilo que nós procedemos, tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o Senhor, o teu Espírito. Se como igreja nós falhamos, quando nós falhamos com os nossos irmãos, quando nós falhamos, Senhor, com aqueles que caminharam conosco, quando, Senhor, nós nos omitimos, quando, Senhor, nós negligenciamos, quando nós fizemos, Senhor, qualquer coisa que tenha entristecido o teu coração, como igreja, Senhor, como líderes dessa igreja, nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós não administramos como o Senhor queria. Perdoa se nós não dirigimos as coisas como o Senhor queria. Perdoa, Senhor, quando nós não nos movemos da sua vontade, nós nos movemos conforme a sua vontade. Quando nós nos desviamos, tiramos os olhos de ti, Senhor, e não confiamos na tua justiça. Quando nós não confiamos na tua provisão, quando nós não confiamos, Senhor, completamente em ti, nós pedimos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa a igreja do Parque América, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo que nós fizemos que entristeceu o seu coração. Remove de nós, Senhor, o opróbrio. Remove de nós, Senhor, toda maldição. Remove de nós, Senhor, todo mal que proveio da nossa desobediência. Tudo aquilo que não veio de ti, tudo aquilo que se infiltrou no nosso meio, tudo aquilo, Senhor, que não veio da sua parte. Toda injustiça, Senhor. Oh, Ramala chora, candala barrona la massa.
Barabashoraya. Oh, Jalashova Kambaya, Bashode Kambaya, Saraya. Onaya Sure, Kunjola Vishure, Kibalabaya. Andaya Surikanda, Sodko, Vikara, Serebeke. Ei, Bashuri Kandai, Baj. Nos arrependemos, Jesus. Quando o Senhor trouxe movimentos do Teu Espírito sobre nós, e quando nós ficamos orgulhosos, Senhor, achando que poderia manipular o Teu poder, Senhor, tem misericórdia da igreja, Senhor. Essa igreja te serve com muita seriedade, mas tem misericórdia dela, Senhor. Tem misericórdia e volta a se mover entre nós, Jesus. Oh, Senhor, manda uma nova onda do Teu Espírito, porque nós cremos, Senhor, nas Tuas promessas. Nós cremos, Senhor, no avivamento prometido. E esse avivamento não tem dono a não ser Jesus Cristo, a não ser o Espírito de Deus. Esse avivamento é seu, essa revolução é sua. O Senhor é o dono dessa igreja e nós somos apenas mordomos. Ó dono da igreja, Senhor de toda glória, o Senhor tem liberdade total de se mover nesse lugar. Que a intensidade do Teu poder e da Sua presença seja cada vez maior nessa casa. Como foi cantado hoje, Senhor, o nosso louvor conectado com o louvor que é feito no céu, o nosso louvor juntamente com o louvor do trono. 24 anciãos, querubins, serafins, milhares de anjos estão Te adorando diante do que vive para sempre, diante do Cordeiro de Deus, diante do ressurreto dentre os mortos. Eles estão dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Foi morto sim, mas Ele ressuscitou. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. Começa a aplaudir ao Senhor, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, e Ele está no meio da igreja. Ele se move entre nós. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é poderoso.
Desde 2020, Deus tem enviado uma palavra de que Ele vai, e Ele já está, destruindo muitos altares levantados pelos homens e muitos pilares. Desde então, a Igreja Mundial, não só a brasileira, tem passado por tantos escândalos como nós nunca vimos na história. Mas é Deus, não é homem. Igreja, esteja preparada, porque antes do avivamento que virá, não da parte de homens, profetizado por esse homem de Deus ao longo de 50 anos. Avivamento vindo da parte de Deus, não de homens, guarda isso. Da parte de Deus e não de homens. Nós vamos ver um movimento de limpeza como nós nunca vimos. Nós vamos ouvir falar de muita gente que nós conhecemos, que tem nome, caindo. E não é caindo somente, é despencando. Atenta para o que o Espírito tem dito à igreja. Atenta para o que os homens de Deus têm falado. E nesta igreja, aqui especificamente, Deus tem feito um processo de limpeza muito profundo. O anátema foi tirado. Havia anátema aqui dentro. Foi tirado. Mas o expurgo ainda não acabou. E sabe por quê? Porque a glória de Deus que virá será tão imensa, tão grande, como nós nunca presenciamos ao longo desses anos aqui nesse lugar. E olha que nós já vimos o poder de Deus aqui. Mas o que virá será tão grande, tão grande, tão grande. Hoje foi só um exemplo. Mais um. Jovens, despertem-se. A palavra de Joel, a profecia de Joel já foi cumprida em Jesus Cristo. Entretanto, Joel fala dos jovens, dos velhos, dos servos, e essa palavra ainda está se cumprindo. Jovens, vocês terão visões. Together não é uma palavra comum, quer dizer junto. Unidade entre os jovens. Quanto mais vocês forem, quanto mais unidade vocês tiverem, mais a glória de Deus cairá nesse lugar. Vocês terão um culto no sábado, aqui nesse salão, e se vocês se consagrarem ao Senhor, nessa semana, a glória de Deus vai cair nesse lugar, como vocês nunca viram. Nós, pastores, estamos buscando a unidade. Nós não éramos nós estamos buscando nos entender, buscando nos compreender, buscando nos analisar uns aos outros. E o Senhor está fazendo uma grande obra no nosso meio. Há um respeito tão grande entre nós, como nunca houve. Nós nos respeitamos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. Nós queremos estar uns com os outros. As nossas reuniões mensais têm sido exemplo disso. A gente come à mesa, temos unidade à mesa, mas temos unidade na palavra.
E Deus vai usar a gente tanto, irmãos, como nós nunca vimos. Preparem-se. E outra coisa, o poder de Deus será manifesto nos pequenos e médios lugares. Aqui. Isso é uma média igreja. Deus vai operar aqui. De tal maneira, vai ter um jejum aqui dia 18, há uma convocatória, um convite, um ânimo. E os pastores também foram convidados das outras comunidades a estarem aqui. E se eles puderem estar aqui, não é a igreja do Parque América que será beneficiada, é o reino de Deus. O mundo há de crer que Jesus foi enviado pela nossa unidade. E outra coisa que vai acontecer. Nós temos orado por cura. Nós temos orado por sinais, prodígios e maravilhas. Mas vocês já repararam que diminuíram? Nós oramos, mas a gente não vê a cura em si. Isso é propósito de Deus. Não é questão de homens, que o homem A, B ou C. Não, é Deus que está fazendo isso. Porque virá uma onda gigante da parte de Deus. E enfermidades como a minha, não, como a que eu estou, não é minha, eu sei que não é minha, não é propriedade minha, não, nem quero. Mas nós vamos impor as mãos, elas vão secar instantaneamente. Vai acontecer aqui, que ninguém vai impor as mãos e a pessoa vai gritar, eu estou curada. Você crê? Você crê? Diga para a pessoa ao seu lado, eu creio. Eu creio. Nós vamos ver aqui sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira. E o Senhor está me falando que até bolsa de colostomia vai cair na hora, porque a tripa vai ser ligada. O câncer vai secar de tal maneira que a pessoa vai dizer assim, eu estou curada. E ela vai no médico durante a semana, vai fazer um PET scan, vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância, e o médico vai dizer, eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Se creres, quantos milhares de vezes foi dito isso aqui? Ao longo de quase 50 anos. Rodrigo vai estar aqui, acolá, lá, e ele vai dizer, eu sinto a presença de Deus. Porque esses homens viajam, né? Rodrigo viaja, Samuel viaja, André viaja, tudo a trabalho. E não é fácil, irmãos. Não é fácil estar na pele deles. E chega no domingo, eles têm que estar aqui bonitos e faceiros para poder atender vocês. Para poder nos atender. E a gente exige. Mas você tem orado por eles? Eu vou pedir para os pastores virem aqui à frente para a igreja orar por nós. Isso é sério. É porque nesse movimento que virá, não pensa vocês que vai ser fácil, não. Que esses homens aqui não vão aguentar rajadas de metralhadora, não. O Leandro está dando uma palavra de Deus aqui para as esposas que estiverem aqui à frente, que estiverem aqui, venham também. E as que não estiverem, recebem no lugar onde estão.
A Nádia está na escola. O André também, por favor, vem aqui à frente, onde ele estiver, não sei onde é que ele está. Vem aqui também, André. Rodrigo está lembrando, já que eu citei você, vem aqui também. Vamos proteger esses homens. Vamos proteger esses homens. Lembrando que nós temos também a pastora Marina, nós temos o pastor Francisco, sua esposa, o pastor Luiz e a sua esposa. Sim, a Marina está na classe, a esposa do pastor Rodrigo, a Nádia, está na classe. A esposa do Sérgio, do pastor Sérgio, tem passado por uma luta muito grande na área de saúde, mas Deus tem sido com ela. Até um cateterismo no cérebro aquela mulher fez, mas ela está viva para a glória de Deus. Nós vamos orar por ela. Nós vamos clamar ao Senhor. Igreja, levante as mãos e comece a clamar ao Senhor. Com as suas palavras, clame ao Senhor por esses homens aqui à frente. Ô Josué, ministra ali, por favor. Oramos pela pastora Márcia, pela Adriana, Nádia, Sônia, Noélia, esposa do pastor Francisco, pela Camila, pela irmã Ruth, oramos pela Márcia, oramos pela Nádia, pela pastora Marina, oramos pelo pastor Rodrigo, pastor Sérgio, pastor Samuel, pastor Nilo, pastor Francisco, Camila, pastor Sérgio, pastor Dirceu, irmã Ruth, irmã Creuza, André, Márcio. Suplicamos a Ti, Senhor, pela minha vida também. Tem algumas irmãs aqui que são intercessoras. A Lai, a Meire, se estiver aí. Se vocês quiserem vir abraçar as irmãs e orar com elas. Ô Norina, vem também orar por elas aqui, ô Norina. Você é a nossa anciã. Aneclides. Aleluia, Jesus. Para a glória do Teu nome, Senhor. Nós sabemos que Tu sustenta ele, Senhor. Que o Senhor dá vigor, Pai, quando ele não tem mais vigor nenhum, Pai. É o Senhor que mantém ele de pé pelo poder. Aleluia, Jesus. Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fortaleça ele cada dia mais, Pai. Porque nós sabemos que ele pertence a Ti, Senhor. Que a palavra que ele prega, que ele cuida, Senhor, de cada um dos seus, das suas ovelhas, Senhor. Que esse homem seja cada vez mais, Pai, grande na Tua presença, Senhor. E humilde na vida de cada um daqueles que ele ainda manifesta, Pai, a Tua glória, Senhor. Sustenta ele, Senhor. Tira dele, Pai, tudo, Pai, tudo aquilo que Esposa do pastor PH, vem cá à frente. na vida dele, Senhor. Te peço, Senhor, que venha Você vem representando você e seu marido. enfermidade, Senhor. Oramos pelo pastor Paulo Henrique, Senhor. Está lá no seu trabalho. Mas que a Tua glória Ô Pai. em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Leandro, Senhor, vem aqui. Pai, aonde ele põe Abraça o pastor Samuel. Senhor, ele tem, Pai, Ele precisa desse carinho. pela Tua glória, Representa a igreja. para a honra do Teu nome, Senhor.
Márcio, vem aqui, Márcio. Naquele hospital, Senhor, está sendo levantado. Caio, vem aqui, Caio. Através da vida dele, Senhor. Tem pessoas que estão à esquerda, à direita dele. Abraça quem vocês quiserem. Obrigado, Senhor, por ele, Pai. Através da sua palavra, Senhor. Aleluia. Pessoas, Senhor, que está sendo manifesta, Senhor. Aleluia. Continua orando, igreja, não para não. Através dele, Isso é sério. Pai, todo Vocês não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual, não. e glória ao teu nome, Senhor. E nesse lugar, Senhor, este homem está levantando pessoas, Senhor, naquele hospital, Senhor. Porque a tua glória é manifesta através dele. E glória do teu nome, Pai, Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Igreja, levanta um clamor. Levanta um clamor por esses homens. São eles que seguram as mãos de vocês. Essas mãos que vocês estão levantando aí, são eles que seguram. Oh, claro, Senhor. João, vem aqui, João. Abraça aqui o pastor Serginho, vem cá. Ora pelo pastor Sérgio. Antônio, vem aqui. Abraça ali o pastor Dirceu, sei que é um dos mais antigos aqui dessa igreja. Antônio e a Emília são os mais antigos aqui, 40 e tantos anos nesse lugar. Vem cá, Emília, também. Vem cá. Vai lá na irmã Ruth, vai. Um abraço da irmã Ruth.
os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de oração. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejuns e de oração. Chorem, chorem, oh, chorem, 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 chorem diante do Rei da Glória. O Senhor diz que Ele sempre tem remanescentes na terra. Sempre houve desvios de finalidade na igreja. Sempre houve aqueles que se desviaram da vontade de Deus. Mas o Senhor diz que Ele tem remanescentes na terra. Ele tem um povo seu, um povo escolhido, um povo lavado, um povo remido, um povo que tem feito boas obras diante do seu trono. O Senhor tem remanescentes, Ele tem homens e mulheres verdadeiros na terra, pessoas que não se corromperam, pessoas que não se romperam, não se corromperam com Baal, não se corromperam com os deuses desse mundo, não se corromperam com Mamon, não se corromperam com a fama, não se entregaram a fama deste mundo, não se entregaram aos prazeres deste mundo, não se entregaram, não se entregaram. Chorem ministros diante do altar, porque Ele tem remanescentes na terra. Ele tem igrejas sérias espalhadas por esse Brasil afora. Ele tem igrejas muito sérias espalhadas pelo mundo, igrejas subterrâneas, igrejas que estão adorando a Ele. Ele tem sacerdotes fiéis em todas as partes do mundo. Ele tem sacerdotes fiéis aqui no Brasil. E Senhor, nós queremos fazer parte desse time. Nós queremos fazer parte desse grupo. Nós queremos fazer parte dos remanescentes. Purifica a igreja do Parque América, Senhor. Purifica ela, Senhor. Que ela seja solta, que ela seja livre de todas as cadeias que as prenderam. Cadeias e grilhões são rompidos agora, são quebrados agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Cadeias e grilhões estão sendo despedaçados agora, pelo poder e pela autoridade daquele que tem o nome sobre todo nome. Oh igreja, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, Shebala Shorocomba Labashei da Candalaia, oh yoyoyora Shiricanda Labashui and Labahaya, no Marastoki Picanja Charabaco, yes. Chorem, chorem, chorem. Chorem, toquem as trombetas, proclamem um santo jejum. Arrependa-se, igreja, arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos, e Ele endireitará a nossa vereda. Ele endireitará a sua vereda. O capítulo de Joel 2 diz: o Senhor Deus diz. Pode sentar, queridos. Mas agora voltem para mim com todo o coração. Voltem com jejuns, voltem chorando, voltem lamentando diante do Senhor. Não voltem mascando chiclete, não voltem de qualquer jeito. Não cheguem ao meu altar, diz o Senhor, com mãos impuras, com corações impuros. O Senhor disse: santifique-se, igreja do Parque América, santifique-se, sacerdotes do Senhor, com jejuns, com oração. Chorem e lamentem, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas rasguem o coração. O Senhor está dizendo para a igreja desse tempo, essa igreja que está no TikTok, essa igreja do Instagram, essa igreja que está com o nariz enfiado nas redes sociais, está enfiado com os narizes nas maratonas dos filmes, estão distraídos, estão nas novelas, estão nos filmes, estão ouvindo músicas mundanas. Uma igreja que tem se desviado da vontade do Senhor. Ele está dizendo: voltem para mim, diz o Senhor. Voltem para mim, larguem as distrações. É tempo de largar todas essas distrações que foram colocadas para nos tirar do foco. O Senhor disse: voltem para mim, igreja, voltem, vocês que abandonaram o primeiro amor, voltem para mim. Voltem para mim, e não voltem sorrindo, e não voltem mascando chiclete, e não voltem dando de ombro. Voltem com seus corações rasgados. Se arrependam diante de mim, para que o meu poder flua em vós. O Senhor diz: Ele não flui em vasos sujos, Ele não flui em vasos imundos, Ele não compactua com o pecado. Chorem e se arrependam diante de mim, diz o Senhor. E Ele diz: voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso. Aleluia.
misericordioso, oh glória, é paciente e muito amoroso, está sempre pronto a mudar de ideia para não te castigar, para não me castigar. Não há mérito nenhum em nós estarmos aqui, nós não somos nada diante do Senhor, mas a sua misericórdia nos alcançou, a sua paciência. Que paciência que tu tens comigo, Senhor. Quantas vezes eu disse que eu não faria mais? Quantas vezes eu disse para o Senhor me esquecer? Quantas vezes eu disse para o Senhor que não dava mais, Senhor? Porque eu estava frustrado com homens, estava frustrado com mulheres, e eu não queria te servir por isso. E tu sabes que eu já te pedi perdão muitas vezes, mas é por causa da sua paciência que eu tenho, e pela tua misericórdia eu estou aqui hoje, Senhor. Não há mérito nenhum. Talvez eu seja o pior de todos eles que estão aqui, Senhor, mas é só por causa da sua longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Essa paciência que não dá para entender. Como o Senhor espera a gente até a hora certa. Talvez o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas, alimentos, de alimentos e de vinho. E ele diz: toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem o dia santo de jejum, convoquem o povo para se reunir no templo. Agora eu vou traduzir para o nosso tempo. Toquem as trombetas no Parque América. Toquem as trombetas no Parque América. Toquem as trombetas do Parque América. Toquem as trombetas do Parque América. Anuncie o dia santo de jejum. Convoquem o povo para se reunir no templo. Não é para se reunir na live, não é para se reunir em qualquer lugar, é para se reunir no templo, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, é nesse momento a unção de Deus está aqui nessa casa. Não importa se você sente ou não, a unção dele está aqui nesse lugar. Então nós temos que estar diante dele. Esse lugar, irmãos, nunca serviu para outra finalidade a não ser para glorificar o Rei da Glória. Nós até emprestamos, acho que umas 2 vezes para uma formatura, e o Senhor falou para mim: para com isso, não empresta, isso aqui é sagrado, isso aqui é meu. E se você acha que não é, se a gente há momentos ali, principalmente no Velho Testamento, que o Senhor castigou os outros reis. Sabe por quê? O Senhor mandava falar assim: vocês pegaram o meu ouro, vocês pegaram a minha prata, vocês colocaram a mão no que era meu, do meu templo. Mene tekel farsi. Vocês profanaram. Deus estava apegado, porque tudo aquilo que foi feito no templo foi feito para Ele. Tinha ordens específicas do tamanho, da cor, do tipo, se era de ouro, de prata, de bronze, de madeira. O Senhor deu sabedoria para os caras produzirem aqueles itens. O pão e todo o serviço. E aí os caras entraram lá e roubaram as coisas do templo de Deus. Ele falou assim: não vai ficar barato, porque esse ouro, essa prata, esse diamante, essa madeira é minha. Estava lendo essa semana. Engraçado, Deus não precisa nada disso, né? Mas aquilo é dele. Esse lugar foi consagrado para ele. É com o dinheiro dele foi construído cada bloquinho disso aqui. Não tem um político que colocou nada aqui. Foi o dinheiro dele que construiu, que mantém. E ele diz: não empresta mais. Eu vou, não empresta mais. Esse lugar é meu. Esse lugar é para glorificar o meu nome. Você pode dar um glória a Deus? E esse lugar
foi construído para a igreja se congregar, irmãos. Hoje na Coreia do Norte, se a pessoa tiver uma Bíblia, ela recebe prisão perpétua. E nós temos liberdade e ficamos em casa na live. Venham para o templo do Senhor, venham para a casa do Senhor agora de manhã, venham à noite. Tratem as coisas do Senhor com seriedade. Ah, Senhor, mas eu trabalho, irmãos. Graças a Deus, se nós estamos trabalhando, é porque Deus deu um trabalho para nós. Você quer morar na rua? Agora, por causa do seu trabalho, você vai dormir hoje à noite, vai descansar. Quantos não estão aqui porque eu estava cansado? Mas Deus está te dando saúde, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado alimento, e nós ficamos num relaxo servindo a Deus. Ele diz: vem para o templo, se consagrem, parem de brincar com a minha glória, parem de brincar de crentes, parem de brincar de cristianismo, se arrependam do mal que vocês estão fazendo. Uma igreja que tem praticamente 2 cultos, e a igreja não consegue frequentar os 2. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, os anciãos, está aqui ó, os anciãos da nossa igreja, meus pais aqui 86 e minha mãe 80, por aí né, 81, são um dos primeiros a chegar. Eles vão estar aqui na quarta, eles vão estar aqui, se tiver trabalho no sábado, eles estão de noite, eles estão de manhã, eles nem têm idade, nem precisavam mais, mas eles estão aqui, porque o Senhor disse: venham todos, os anciãos, venham as crianças, venham as criancinhas de peito, venha o recém-casado, sai da lua de mel e vem para cá. Isso é muito sério, irmãos. Uma professora, a irmã Meire, ela falou, eu não sei se, eu acho que é essa classe aqui, ela disse que quando, na semana passada, quando eles entraram na classe, a glória de Deus estava lá dentro, e eles foram dar aula, não conseguiram dar aula por causa da presença de Deus. Oh, aleluia! Você vai ver depois lá no filme, vai passar alguma coisinha. Então a presença de Deus estava ali, e eles começaram, as professoras começaram a ministrar e profetizar e orar sobre as crianças. Essas classes que estão aqui em cima não estão para brincar, não estão lá para mexer com massinha, para fazer pinturinha, não. Eles estão aqui recebendo a presença de Deus, eles estão aqui recebendo a palavra de Deus, eles estão aqui trabalhando. E o Senhor disse: não distraio. Ah, pastor, eu não venho no culto da noite porque não tem classe para as crianças. Mas o seu filho e a sua filha, como os meus, eles têm que vir para a casa do Senhor. Ou você acha que lá nesse tempo tinha salinha para criança? A maior parte dos irmãos aqui que tem criança não vem no culto da noite. A criança dá trabalho, então. Mas irmão, você tem que... Eu nasci e eu vivi assim. Frequentava todos os cultos, meu pai não faltava nada. Eu frequentava todos os cultos. Os meus filhos frequentaram todos os cultos. E não tinha classe. Mas a gente está moderno demais. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Sacerdotes, leiam comigo. Ó Deus, não castiguem o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de você? Pastor, mas isso não acontece hoje em dia. Acontece, irmão. Infelizmente você abre as redes sociais, está uma bagunça, uma igreja protestando a outra, um derrubando o outro, um líder protestando o outro, e a mídia está caçoando da igreja. Mas o Senhor tem remanescentes na terra. Se nós nos humilharmos diante da presença de Deus, Ele terá misericórdia dessa igreja e a levantará na força do seu poder. Chorem, ministros de Deus. O tempo foi, eu não vou conseguir ministrar o resto. Eu vou pular tudo aqui, tá bom? Fica para outro dia.
Mas eu quero falar lá na frente. Aqui. Jesus, o Rei da Glória, quando ele foi começar o ministério dele, sabe como ele começou? 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites sem comer. Se nós queremos parecer com Jesus, nós precisamos mudar os nossos hábitos. E o Rei da Glória, o Senhor que tinha criado, o verbo vivo, que tinha criado tudo aquilo, Ele está aqui agora, naquele tempo, né, há mais de 2000 anos, Ele está ali, e Ele vai começar o seu ministério, não começa de qualquer jeito, Ele começa e vai para o deserto. Irmão, deve ser bom jejuar, né? A gente jejua em casa, não é? A gente jejua em casa, olha que legal. Cama, travesseiro, tapete. Mas Jesus foi jejuar no deserto. Será que ele não podia ir para uma casa? Podia ficar em casa, mas ele se retirou para ficar diante do Rei da Glória, diante do Pai. E ele estava lá para receber o poder e a liberação para o seu ministério. E nós, mortais, acha que nós vamos conseguir alguma coisa de Deus sem nos colocarmos na sua presença de verdade? Sem nos humilharmos, sem rasgarmos o nosso coração? Não vamos. Eu vou pular tudo isso aqui, que era a ministração de hoje, tá? Jejum para a igreja de hoje. Olha isso. Talvez te ensinaram que você não precisa jejuar, que isso é coisa do passado e tal. Então, jejum para a igreja atual. Marcos 2 diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Irmãos, se eu não me engano, dizem aí os estudiosos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Olha que coisa linda. Os fariseus, tá? Esse que a gente fica toda hora brincando aqui, falando mal, os caras jejuavam 2 vezes por semana, 8 vezes por mês. Eles jejuavam e foram e disseram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porém, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Leia o final comigo. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Tá ruim. Só esse lado aqui, vamos lá. Mas muito bom. Vamos ver esse lado aqui. Aqui não vale, pastor Nila. Vamos lá. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naquele dia. o noivo já foi tirado, igreja? Quando ele estava aqui, quando Jesus estava aqui, ele falou: não, eles não estão jejuando porque eu estou com eles. O esposo está aqui. O esposo da noiva, a igreja. Mas ele falou: vai dias, o noivo vai ser retirado, e aí esses caras aqui vão jejuar. E aí depois, numa outra oportunidade, quando der, a gente vai ministrar sobre o que os discípulos continuaram jejuando. A gente vai ver alguns que jejuaram no Velho Testamento, no Antigo, e os que continuaram a jejuar no Novo Testamento. Mas Jesus inaugurou isso. E para nossa vergonha, irmãos, eu trabalhei, antes de trabalhar na área atual, que eu estou há 20 anos, mas antes dessa área eu trabalhei muito com japoneses e árabes. Eles comandavam o mercado do qual eu atuava. Irmãos, era muito comum, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Você estava aqui com o Hassan, conversando com ele e tal, daqui a pouco o Hassan sumia. E cadê o Hassan? Hassan foi orar.
oram 5 vezes por dia, um muçulmano. 5 vezes por dia, não é por mês não, tá, irmão? Tem cristãos que acordam, vão trabalhar, não falam com Deus, o Deus vivo. O muçulmano, 5 vezes ao dia. Alguém sabe o que significa Ramadã que está aí na tela? Levanta a mão. Ramadã. Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem 10 pessoas que sabem o que é Ramadã. Então, Ramadã é um jejum de 30 dias que o muçulmano faz. Ele é... Deixa eu ver, acho que está na próxima tela. Ramadã. Todos os anos, os muçulmanos jejuam todos os dias do Ramadã, do amanhecer ao anoitecer, durante o mês. Esse ano, espera-se que o Ramadã comece na noite da sexta, 28 de fevereiro de 2025 e termine em 29 de março de 25. Na imagem anterior, você está vendo aquelas crianças ali? Aquelas crianças jejuam 30 dias para a nossa vergonha. Como é o jejum deles? Amanheceu, não come nada. Entardeceu, eles comem alguma coisa leve. Mas eu, quantas vezes estava lá com a turma do Hassan e eles estavam em jejum. Ramadã, sagrado. Agora, irmãos, você pode achar que o jejum deles também não vale nada, não é? Só que eles jejuam 30 dias por ano. Tudo de uma vez, tá? Vocês viram a data. Eles jejuam esse período, eles se consagram. Eles conhecem, eu estou falando com a igreja, irmãos, vão ler a Bíblia. Eles conhecem o Alcorão de cabo a rabo. Houve cristãos que foi conversar com o muçulmano e se converteu porque o muçulmano estava tão preparado das escrituras dele e da sua religião, converteu o cristão que sabia pouco. Muitas vezes a igreja está brincando de ser igreja, e o Senhor parou o tempo para esse culto, para chamar a nossa atenção, que Ele quer que nós nos arrependamos, porque esses caras, fazendo o que eles estão fazendo, irmãos, é a maior religião e o maior domínio sociopolítico do mundo. Sim ou não? Estão tomando todo o mundo. Vá aqui na 25 de março e veja se você encontra lojistas brasileiros. Olha lá, deve ter alguém, né? Mas você só lida com chinês e com muçulmano, árabe, esse povo. Só. Estão tomando o mundo inteiro, irmãos. Nós cristãos estamos dizendo assim: eu não quero filho. O brasileiro diz: eu não quero filho, né? Dá caro. Eles produzem muitos filhos, porque eles entendem que se eles produzirem filhos, essa criança com 7 anos entra na doutrina, ela é treinada, né, para sair totalmente escolada sobre a sua religião, sobre a sua crença, e quando ele está ainda juvenil, quando ele ainda é adolescente, ele adora aquele Deus dele, ele conhece a palavra daquele Deus dele, e ele dá a sua vida como homem bomba, se precisar, ao Deus dele. Ele foi instruído que o Deus dele recebe ele como sacrifício, e ele se entrega. E a igreja está brincando. Está brincando de um culto de vez em quando. Ah, mas hoje está frio. Ah, hoje está calor demais. Ah, hoje, aqui não pode falar que está nevando, né? Que não neva. Essa gente aí, irmãos, chovendo, fazendo sol. Ó, você vê, ó, o templo deles, eles estão diante do templo. Eles estão no ar livre ali, ó, prostrados, adorando. Eu fui num templo uma vez, trabalhando num outro negócio que eu tinha. Eu fui num templo budista. E quando você chega no templo, irmão, tem que tirar o sapato para entrar no templo do Buda. Não, o senhor tira o sapato, coloca aqui. Não pode pisar no templo do nosso Deus, não. Com sapato sujo. O senhor tira sapato. Eu falei: ih, rapaz, será que a minha está furada?
Páscoa. Irmãos, agora, dia 18, eu quero ver você aqui, em nome de Jesus. Nós separamos esse dia de Páscoa, nós separamos a Sexta-feira Santa para entronizar o Rei da Glória aqui. Mas a gente não vem com cafezinho tomado não, a gente vem em jejum. Pastor, eu fico com dor de cabeça, eu fico com fome, eu fico não sei o que, irmão, começa a treinar, até dia 18 tem tempo. Treina. Começa a treinar com 12 horas, ou 6 horas, aumente para 12, aumente para 18, depois aumente para 24, até dia 18 você está apto para ficar aqui em jejum. O poder de Deus vai ser manifesto no nosso meio mais uma vez, porque nós como igreja viremos em jejum e vamos nos consagrar ao Senhor, vamos nos render, e o Senhor vai se mover no nosso meio. Nós convidamos 17 outros endereços, não sei se vêm, mas estão convidados para as igrejas amigas se reunirem aqui nesse lugar, e nós vamos invocar o Rei da Glória. Quem sabe um dia nós chegaremos a um propósito de 30 dias. O Senhor está pondo umas coisas esquisitas no nosso coração, não é, pastor? Os pastores já entraram em jejum, os pastores já estão aqui trabalhando nessa questão com Deus. Nós já estamos nos colocando diante do Senhor em jejum, nós estamos estudando, nós estamos nos preparando, e o Senhor vai nos levar a novos desafios como igreja. Mas os pastores têm que dar o exemplo, tem que começar por nós, e o Senhor vai trabalhar com a igreja. E para fechar, eu já vou antecipar um aviso aqui. Às quartas-feiras nós mudamos o formato desse culto. A quarta-feira agora é uma quarta-feira de clamor. E o Senhor colocou no meu coração que o clamor agora dessas quartas de abril, pelo menos, é abril, né? Nós estamos. Vai ser pelas famílias. Então, você que está precisando, ou para sua casa, ou alguém que precisa, alguém da sua família que está lá com o lar destruído, está em divórcios, divórcio, está certo? Está em processo de divórcio, separação, brigas, contendas, seja lá o que for. Se você tem família, se você tem pessoas, tem amigos que estão precisando da libertação, a igreja do Senhor vai estar aqui na próxima quarta-feira, clamando pela sua vida e pela vida dessas pessoas. Então venha na quarta-feira. E esse tempo é totalmente dedicado à oração, não tem louvor, não tem nada. A gente ministra a palavra e a gente ora. E nós clamamos. Essa quarta-feira, creio que Deus libertou muitas famílias aqui. Oh, aleluia! E na próxima Ele vai libertar mais. Então você venha e você traga também alguém que precisa de libertação, quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém? Um outro dia eu ministro a palavra, ou também não ministro. Deus abençoe. Não, peraí que o pastor quer falar assim. Graça e paz, querido. Cada uma, viu? Graça e paz, queridos. Deus abençoe.